Página 122, nós vamos para a nossa aula exponenciais e logaritmos, na aplicação, aula 78 e 79. Aulas 78 e 79. Ok. Então, aqui nós vamos agora estudar esses gráficos ou essas ideias gráficas dentro do nosso logaritmo. Contando que a nossa aula 80 é sobre exponenciais e logaritmo também, nós vamos fazer essa aula aqui da seguinte forma. O estudo dentro do gráfico de logaritmos, deixa o professor abrir aqui para vocês, ele leva em consideração o intervalo, deixa eu pegar aqui, leva em consideração para vocês o intervalo entre f de x e o g de x, ou seja, entre o log 1 e o log 2, vamos colocar assim, entre as duas funções. Então, esse intervalo dessa função logarítmica, a gente estudou equações primeiro, estudamos equações na aula anterior, estamos inequações, e agora nós estamos nessa parte do gráfico. Nós descobrimos duas coisas, só relembrando o que nós estudamos ontem. Que o nosso logaritmo, ele pode sim ser maior, que nós estudamos ontem. A nossa base, ela sendo maior do que 1, ou seja, a base sendo maior do que 1, nosso logaritmo ele é um gráfico crescente dessa forma. E ela estando no intervalo entre 0 e 1, nosso gráfico, ele é decrescente dessa forma. Então, nós vamos falar exatamente sobre essas ideias. Eu encontro um y em função de um x. Bom, desculpa aqui. Encontro um y em função de um x. Ainda falamos um pouquinho ontem também sobre as comparações entre as funções exponenciais e as funções logarítmicas. Tá? Você precisa bater o olho, ou seja, eu olhei para o senhor, já sei o que é um exponencial, o que é um logaritmo. Tá? Ele tem características próprias. Então, o gráfico do logaritmo, ele é esse gráfico rosa aqui, ó, tá? Então, tem aqui ele da forma crescente, ó, da forma decrescente, tá aqui, tá bom? Quando A maior que 1 faz isso, quando A menor que 1 faz isso. Agora, o exponencial, ele é assim, ó, tá? Para cima aqui, ou para baixo aqui. O exponencial nunca é menor do que x. Nunca é menor do que x. Tá? Nunca é menor que 0x aqui. Não passa, o exponencial não passa para a linha de baixo aqui do y, ou seja, não vai atravessar o y aqui embaixo. Já o logaritmo, ele não passa aqui, ó, menor do que 0 aqui, ou seja, não vai atravessar o x menor que 0. Tá? Por isso que são aquelas condições lá. X tem que estar no intervalo entre 0 e 1, ou ainda o nosso x ele tem que ser maior do que 1. Maria Alves, seja bem-vinda. Maria, seja bem-vinda. Bom dia para você. Tá? O professor já estava com saudade de vocês. Coloca aí no chat o seu nome e a palavra presente, tá bom, Maria? Todos os outros também. Não se esqueçam de fazer isso. Vamos continuar aqui, então. Nós estamos na página 170. Desculpa aqui. 122. 122 era do segundo ano, estava a aula agora. Na página 122. Então, nós estamos falando sobre os gráficos exponenciais e logarítmicos, tá bom? Então,
vamos pensar aqui algumas coisas em relação a esses gráficos, e já vamos para as nossas questões, tá? A primeira coisa que a gente observa aqui é que todos esses gráficos que aparecem para a gente, eles têm um formato específico. Então, a nossa função logarítmica, ela é crescente ou ela é decrescente, dependendo da sua base, ou seja, dependendo do seu A, tá bom? Aí eu quero mostrar aqui para vocês algumas propriedades que nós já estudamos. Nós vamos utilizar agora nas resoluções. Deixa eu pegar mais uma ideia aqui. Isso. Perfeito. Essa aula de hoje é complemento da aula da semana que vem, tá? Então, não deixe também de assistir a aula da semana que vem, que será muito importante. Então, em resumo, a nossa aula é exatamente isso aqui que eu já mostrei para você. Quando esse A vezes B e o B é maior do que 1, nós temos um exponencial, essa aqui é a nossa função exponencial, tá certo? Ela é dessa forma aqui. Lembrando que a logarítmica é ela aqui, ó, ela nesse sentido. Ou ela aqui, certo? Esse aqui é um exponencial. Nós temos o exponencial que é dessa forma, crescente. Nós temos também o exponencial que é assim, tá? Ele também pode ser dessa outra forma aqui, ó. Assim. Então, observe que os intervalos, o x continua aumentando, mas o valor, ó, continua diminuindo, tá bom? O ΔT, que é esse intervalo, é chamado de reduzida pela metade, ou seja, é meia vida. Então, sempre que você vê lá nas contas de biologia, sabendo que a meia-vida do carbono 14 é assim, 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 significa que foi reduzido pela metade a quantidade de carbono. E assim sucessivamente. Sabendo que a meia-vida de certo objeto radioativo é tanto, então meia-vida significa que foi reduzido a metade aí. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, vai ter umas questões bem legais aqui. E também envolve o logaritmo, tá bom? Também envolve a ideia de logaritmo. Por último, deixa o professor passar aqui o restantezinho da sua apostila. Aqui no finalzinho da sua apostila, na página 122, isso, na página 122, tem algo assim. Nessas condições, temos o seguinte estudo. Q, que multiplica T, que é em relação ao tempo, né? A vezes B elevado a T, em que B elevado a T é o Q, ou seja, somente modificamos aqui. Então, nós temos T igual a log de B com Q sobre A. Então, esses estudos surgem quase sempre uma constante cujo valor é aproximadamente 2,71. Essa é a constante do número irracional e normalmente denotado pela letra E. Ó, esse valorzinho E aqui. Bom, em homenagem ao matemático Leonhard Euler, tá? 1707 a 1783, onde estava dando aula sobre números complexos e também tem, o Euler também está envolvido na criação dos números complexos. Logaritmos na base... vocês também já estudaram sobre isso, né? Estava dando aula, acho que para o terceiro ano, acho que era isso. Tem um papel fundamental na matemática, são chamados de logaritmos naturais, ou LN, tá? LN. Ou logaritmos também de neperianos, tá? Logaritmos neperianos. Em homenagem ao matemático John Napier. De 1550 a 1617. O logaritmo x, ou seja, tem x e log de e, é usualmente indicado por ln de x. Como, por exemplo, nós temos o ln de 1 é igual a 0, ln de e é igual a 1, ln da raiz de e é igual a 0,5. Tá? Então, são valores próprios, matemáticos, existe um porquê disso, mas aqui é mais a parte teórica da nossa conta.
Eu pedi para algum de vocês, por favor, se possível, leia a questão de número um, que está na página 123. A Eu duração leio. do efeito de. Ah, tá, pode ir. Não, começou, pode ir já. Pode olhar. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. Cada intervalo de tempo corresponde a uma meia-vida. Quantidade de fármaco, acho que é assim, Isso, fármaco, existente tá no certo. organismo, fármaco, existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo. O gráfico acima representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h30 será de aproximadamente de. Então tá. Então vamos olhar, isso foi 12 horas, vamos passar 1 hora e meia, né? Certo? Olá, É. é isso mesmo? E aí nós vamos olhar aqui quanto que vai dar exatamente 1 hora e meia, que é o número de meia-vidas. Como vocês têm o livro de vocês, eu só vou aumentar aqui para que todo mundo consiga observar aqui. Ó, eu aumentei aqui o gráfico um pouquinho. Então aqui a gente tem o seguinte, passados 1 hora e meia, ou seja, injetou 13, desculpa aqui, injetou 13, isso, eu acho que não quer ficar não. Se injetou exatamente às 12 horas, ele vai até às 13h30. Então passou 1 hora e meia, tá? 1,5 de hora. 1,5 de hora é exatamente isso daqui, ó. Eu queria que ficasse grande aqui. Eu queria que você ficasse um pouco maior. 1,5 de hora está exatamente aqui, ó. Ah, e se você observar aqui, ó, 1,5 de horas, vai dar exatamente 35%, ó, tá? Exatamente aqui, ó, 35%. Então, 1,5 de horas, deixa eu colocar aqui, ó, 1,5, é exatamente 35%. Beleza? Resposta letra D, super fácil. Alguma dúvida? Não. Não, Não? assim foi tranquilo. Boa? Tranquilo, não? Então, passados 1 hora e meia, aconteceu isso. Geralmente, quando a gente está falando de árvores, a gente fala em relação a anos, né? Mas também a conta é logarítmica também. Claro que aqui ele já deu já o gráfico para a gente, né? Então a gente não tem que fazer a conta para achar o percentual. Alguém pode ler a letra não, a número 2. O número 2 é coisas ácidas. Eu leio agora. Vai lá. Dano de alimentos ácidos. O esmalte dos dentes dissolve-se prontamente em contato com substâncias cujo pH seja menor do que 5,5. Uma vez dissolvido, o esmalte não é reposto e as partes mais moles internas do dente logo apodrecem. A acidez de vários alimentos e bebidas comuns é surpreendentemente alta. As substâncias listadas a seguir, por exemplo, podem causar danos aos seus dentes com contato prolongado. Eu não vou ler isso tudo aqui não, professor. Vou pular para baixo. Beleza, vai lá. A acidez dos alimentos é determinada pela concentração de íons de hidrogênio, mol por L elevado a -1. Em química, o pH é definido por pH é igual a colog de H+, igual a -log de H+. Sabendo-se que uma amostra de certo alimento apresentou concentração de íons de hidrogênio
igual a 0,005 mol vezes litro, acho que é isso. E considerando que log de 2 é igual a menos 0,3, pode-se afirmar que, de acordo com a tabela ilustrativa, a amostra corresponde a... Ok. Então Professor, o vamos. que é Pode colog? falar. O log é Ah, o valor do log ao contrário, ou seja, colog. tá. O valor do log ao contrário, tá? É menos log. Observe que lá na frente ele colocou a explicação, ó. Menos log de H+, tá vendo? Olha, ele colocou pH igual a colog de H+, que é igual a menos log de H+. É o valor do log ao contrário, ou seja, ele, o valor é 3, então é o valor de menos 3. Ah, tá. Beleza. Agora faz sentido. É só uma organização. Ele falou que o colog de 2 é menos 0,3. Então vamos colocar aqui simplificado, não fica atrapalhando coisa nenhuma. Ó. Então, menos o log de 2 é menos 0,3, certo? Ó, menos o log de 2 é menos 0,3. Porque log de 2 é 0,3. Porque log de 2 é 0,3. Tá? Dito isso, então, ele pediu para a gente utilizar isso daí. Como a base é 10, tá? Como a nossa base é 10, então vamos lá. Se a base aqui é 10, ó, 10 elevado a 0,3 é 2. Então, 10 elevado a 0,3 é igual a 2. Tá bom? Então, só organizando aqui de forma mais prática. Ele coloca ali para a gente 0, a concentração de hidrogênio, se ele apresentou a concentração de hidrogênio de íons de 0,05. Coloquei. A concentração foi de 0,05 por litro, tá? Então, L é menos 1 aqui, ó, é por litro, ou seja, aqui ele estava dividido aqui, mol por litros. E aí a gente subiu esse L só para colocar na mesma linha. Essa concentração foi essa. Então, eu tenho o seguinte valor. Eu tenho 0,05. Vamos utilizar o que ele pede para a gente utilizar aqui. pH em relação ao colóquio. 0,005. Esse valor de 10 elevado a 0,3 vai ficar exatamente 10, 0,010 sobre 2, que é o nosso log de 2. Isso vai dar para a gente 0,005 vezes, ou igual a 10 elevado a menos 2, vezes esse carinha aqui que é o nosso log. Então, a gente pode subir ele aqui, ó. Só sobe ele com o sinal trocado, ó. 10 a menos 0,3. Então, 10, ó, estava embaixo, nosso log de 2. Nós sabemos que o 2 é representado por 10 elevado a 0,3. Então, se a gente transportar ele para cima aqui, a gente tem 10 elevado a menos 0,3. Fazendo essas contas aqui, então, nós temos o seguinte, continuando aqui embaixo, 0,05, ou 0,005 é igual a 10 elevado a menos 2,3, menos 2,3. E aí temos a concentração. Então, chegamos aqui a um impasse, não tem como a gente continuar aqui, mas nós sabemos algumas coisas. Ou seja, nós sabemos que a concentração dele
é uma dessas relações aqui, ou seja, está entre essas relações aqui. A gente vai fazer o quê? O logaritmo desse carinha e o logaritmo também desse cara aqui. Tá? Então, nós temos que o pH, ele disse lá para a gente que o pH, a concentração é de 0,05. Então, o pH é esse valor aqui. Tá? Então, eu tenho que o pH é igual a menos, ó, o sinalzinho de menos aqui, ó, menos logaritmo do H+. Ou seja, menos o log desse valor aqui, que é a concentração. Então, a concentração de hidrogênio é 0,05, então ficou 0,005. Tá? E também o nosso pH pode ser menos o nosso log de 10 elevado a menos 2,3. Então, só organizando, aqui só separamos. Como nós temos que isso é a mesma relação desse valor, ó, tá? Esse valor é a mesma relação, ou seja, existe relação entre esses dois valores aqui. E para a gente encontrar o pH, é só a gente olhar esse valor do índice. Então, nós já logo descobrimos que o pH entre essas duas soluções, cancelando aquilo que são iguais, nós vamos ter que o pH dele, ou seja, o pH, esse pH, o P minúsculo, tá? pH é igual a 2 terços. 2,3, né? Não, 2 terços. 2,3. Então, se o pH é 2,3, a gente vai olhar aqui, ó. Olha aqui, professor, o que é a concentração de pH é exatamente 2,3? Quais dessas bebidas aí? Suco de limão? Suco de limão. Obrigado, Pedrão. Suco. Então, esse aqui é um suco de limão. Vamos revisar o que nós fizemos aqui até agora, então. Primeira coisa, ele já tinha informado para a gente que log de 2 era 0,3 e falou o colog. O que é colog? É menos o valor do log. Então, menos o valor do log é menos 0,3. Então, para esse valor, ou seja, para as nossas concentrações aqui, nós utilizamos exatamente o colog. Então, a gente tinha aqui 0,05 de concentração, que era o nosso colog, e que é igual a menos log de H+, que é o que a gente fez aqui, ó, menos log de H+. O log desse H+, deu exatamente 0,10 sobre 2, que deu 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a 0,3, que é exatamente esse 2 aqui de baixo, ó, que é o logaritmo dele, que é exatamente isso aqui que a gente fez. Tá aqui. Com isso, nós temos 0,05 e 10 elevado a menos 0,3. Então, o logaritmo da primeira parte igual ao logaritmo da segunda parte. Como os dois estão com logaritmo, ou seja, eu coloquei, deixa eu colocar aqui, ó, log desse valor e aqui log desse valor, tá? E ele diz que as concentrações de 0,05 equivale a essa base 10 aqui. Então, a única coisa que está diferente aqui é que x aqui, ó, é menos 2,3. Como o nosso pH a gente não considera esse número negativo, né, sempre positivo, então o nosso pH é 2,3, que é nosso suco de limão. Então era mais um rearranjo aqui dessa fórmula química que ele colocou aqui pra gente. Vamos ainda resolver nosso exercício 3. Algum de vocês, por obséquio, poderia ler a questão de número 3 sobre o césio? Ok. Olá. Não ouço ninguém. Pode ler. Qual deles? O Frank ou eu? Frank, pode ler. Bom. Pode ler, você. Quando um elemento radioativo como o Césio-137
entra em contato com o meio ambiente pode afetar o solo, os rios, as plantas e as pessoas. A radiação não torna o solo infértil, porém tudo que nele crescer estará contaminado. A expressão QT igual a que... Não estou conseguindo chegar. É porque eu tô no computador que meu livro não tá. Ah, tá. Deixa eu erguer. Aumentar um pouquinho mais. Inicial vezes E elevado a menos 0,0231. 23, isso. Representa. Átomos radiativos de Césio 137, representando no instante T, em dias em que o inicial Q, tipo, início, seria o quê? Seria o quê? É o que é inicial mesmo, em Q0. A quantidade inicial. O tempo em dias para que a quantidade Césio 37 seja metade da quantidade inicial é igual a... Ok. Então, ele quer que esse valor seja metade... Obrigado, Rayane, né? Obrigado. Ele quer que esse Césio seja metade da quantidade inicial. Então, eu tenho a quantidade Q. Depois de um certo tempo T, eu vou ter a metade da quantidade inicial de Césio. Beleza? Para que isso aconteça, a gente vai utilizar a formulazinha que ele colocou ali para a gente. Então, qual que é a quantidade de Césio no momento? Ó? É exatamente esse valor aqui. Ó. Q0 vezes E elevado a 0,023T. Então, Q0 vezes Euler, né? Elevado a menos 0,023T. Então, tem um Tzinho ali depois. Isso tudo é igual a metade de quê? Como eu tenho metade, eu posso fazer assim, ó. Eu posso colocar 2 elevado a menos 1. Certo? Posso colocar exatamente 2 elevado a menos 1. Que também, ó. Que também eu posso estar substituindo aqui. Tá? Esse Q e esse 2 elevado a menos 1. Então, vamos colocar aqui, então, 2 elevado a menos 1 vezes Q. Certo. Aqui dá para a gente cancelar esse Q0 de um lado e esse Q0 do outro. Beleza? E fazer log dos dois lados. Então, eu tenho aqui log de E elevado a menos 0,023T e log de 2 a menos 1. Tá? E o nosso ln de 2 aqui. Tá? ln de 2. Tá? 2 elevado a menos 1 aqui, nosso ln de 2. Nós já vimos lá em cima nas explicações iniciais. O que é o ln? O log, logaritmo de 2. Só que aqui a gente vai usar o ln porque logaritmo neperiano. Pode ser logaritmo de 2 também, pode ser log de 2 na base 10. Só que eu não vou colocar o 10, então eu coloco assim, de forma abreviada, ln de 2. Certo? Aqui no lugar aqui anterior também eu coloco ln de E. ln de E. Tudo bem? Olá. Tudo bem. Tudo bem? Ó, ln de E é 1. Tá? ln de E é 1. E ln de 2 é 0,69. Ele já colocou ali pra gente anteriormente. Deixa eu ver se aparece aqui para vocês. Se não aparece, eu coloco depois. Sim. Coloco aqui, ó. ln de E igual a 1. Deixa eu puxar aqui. Só um pouquinho. Não tá mais aqui não. Eu tinha limpado já. Lá nas explicações, quando ele começa a falar de John Napier, por isso que vem a tal do LN, ele coloca a seguinte informação para você.
Isso daí também serve para cálculo, tá? Serve para vocês aí que vão fazer faculdade, vão ser doutores e tudo mais. Nas aulas de cálculo, a gente vai utilizar exatamente isso aqui, ó. O logaritmo neperiano de E é 1, o logaritmo da raiz de E é 0,5, tá? Então, isso aqui já é básico para a gente. É uma consideração matemática que já existe. Então, se o logaritmo neperiano de E é 1, então vai ser 1 elevado a 0,023, ou seja, vai ser esse 0,023. E aqui eu vou ter 0,69, que é o nosso logaritmo de 2, e também ele traz aqui anteriormente. Colocado esses dois valores, então eu tenho o seguinte, 0,023t igual a 0,69. Bom? E aí, para encerrar, eu tenho então t é 0,69 dividido por 0,023. Fazendo essa conta, eu tenho exatamente 30. Tá? Exatamente 30. Então, uma meia-vida. Uma meia-vida. Ao microfone já. Uma meia-vida equivale exatamente a 30. Ok. Gente, então, tirando o telefone aí no finalzinho, deu para entender o restante aqui? Ou seja, eu peguei o 0,69, dividi por 0,023, eu tenho exatamente 30. Então, 30 é uma meia-vida. O que significa isso? Significa que o número de césio correspondente ali no local contaminado, né, é exatamente a metade, tá certo? Então, depois de 30 dias, será exatamente a metade. Então, em resumo aqui, o que nós fizemos? Nós utilizamos a nossa equaçãozinha, que era QT igual a Q0 com E elevado a menos 0,23t, que aí nós igualamos os dois valores, ln é 0,69, o 0,023t está aqui, então só passamos dividindo, deu exatamente 30. Ok? Sem mais para o momento. Alguma pergunta? Fiquem à vontade.